Eleições nos estados, 1 em cada 4 candidatos a governador responde a processo na Justiça. O CNT Jornal de hoje vai mostrar alguns dos candidatos que, mesmo envolvidos em denúncias de corrupção, querem um voto de confiança do eleitor. E vai mostrar também: cenário eleitoral assusta investidores e faz aumentar o chamado Risco Brasil. Supremo Tribunal Federal decide manter José Dirceu solto até julgamento de recurso. E as mudanças no sistema que vão tentar dar mais transparência aos processos de adoção. Olá! O eleitor vai precisar pesquisar muito para votar nessas eleições. Entre os candidatos a governador, por exemplo, 1 em cada 4 responde a processo na Justiça. Segundo o levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base nos registros dos tribunais estaduais e federais, 47 dos 198 políticos que disputam o cargo de governador em todo o país respondem a processos na Justiça por corrupção, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e danos aos cofres públicos. Candidato ao governo do Rio, Antony Garotinho, acusado de desviar 234 milhões de reais da saúde, já foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio. O adversário na disputa, Eduardo Paes, é investigado na Lava Jato por suposto repasse de 15 milhões de reais da empreiteira Odebrecht para financiamento de campanha. Já o senador Romário é alvo de investigação administrativa por suspeita de ocultação de patrimônio. Em São Paulo, o candidato João Dória é réu num processo que apura propaganda irregular e uso da máquina pública quando era prefeito. Paulo Scaff foi citado como beneficiário de pagamento de propina pela Odebrecht. Já Luiz Marinho é réu em processo que apura possível desvio de recursos na obra do Museu do Trabalhador no ABC Paulista. Antônia Anastasia e Fernando Pimentel respondem por recebimento de Caixa 2 e suspeita de pagamento de propina. A lentidão da justiça, muitas vezes processos mal instruídos, falta de instrução adequada, demora no julgamento, e isso acaba contando para que não incida a lei da ficha limpa, porque o requisito que ela impõe é pelo menos uma decisão condenatória de segundo grau, né, uma decisão colegiada. Todos os candidatos negam qualquer ato irregular. Uns se dizem perseguidos, outros injustiçados. Para a eleição proporcional, deputado estadual, federal, a situação ainda é mais nebulosa para o eleitor pela quantidade de candidatos. São mais de 17 mil em todo o país. Saber quem é joio e quem é trigo só mesmo pesquisando. Essa ideia de que político rouba, mas faz, isso sai de cena. Isso tem que ser substituído por um outro perfil, que certamente aí vai atrair pessoas melhores para a política. E o cenário eleitoral cada vez mais tem influenciado a economia. O chamado Risco Brasil é um dos que mais cresceram na América Latina. Mercado com os nervos à flor da pele. Resultado: dólar em disparada e bolsa de valores em queda. Essa combinação reflete o cenário de incertezas sobre o futuro do país e do mundo. Só nos 21 dias desse mês de agosto, o dólar valorizou frente ao real em 6,31%. Na outra ponta, a Bolsa de Valores registra perda acumulada de 5,10% no período. E tudo isso tem a ver com a política. No ambiente internacional, a incerteza dos agentes econômicos aumentou com a guerra comercial travada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, primeiro com a China, depois com a Turquia. Nesse caso, quase nada pode ser feito por aqui para diminuir a pressão. Já no cenário interno, o problema é a eleição presidencial que se aproxima. Aí, o desempenho dos candidatos nas pesquisas de intenção de votos é que deixa os investidores com o pé atrás. Esse cientista político diz que desde 2002 não havia tanta incerteza sobre os rumos que o país vai tomar. A desconfiança dos investidores aumenta porque candidatos que falam a língua do mercado apresentam fraco desempenho, enquanto outros, mesmo que falem em mercado livre, pouca confiança transmitem. A tendência, segundo ele, é que a incerteza se mantenha, pelo menos até o segundo turno das eleições. O mercado, independente do candidato que se projetar na frente nas pesquisas, independente de qual for o nome que estará de fato disputando uma possível ida ao segundo turno, como existem propostas muito vagas de todos os candidatos,
pró ou contra o mercado. Eu acredito que a instabilidade ela vai prevalecer nesse momento. O Brasil depende do capital externo de curto prazo e, para atrair os investidores, oferece remuneração a juros altos em troca da entrada de capital internacional. Só que quanto maior o risco, menor é o interesse em investir no país. Como o Brasil já foi rebaixado pelas agências internacionais de risco no ano passado, os investidores colocaram o pé no freio por aqui e vão atrás de mercados mais seguros e estáveis. Esse professor de economia diz que o ambiente internacional está desfavorecendo o Brasil. Ele afirma que as reservas cambiais de quase 400 bilhões de dólares dão ao Brasil um certo conforto, mas alerta que a crise não pode se estender por muito tempo. Quando o dólar começa a oscilar muito, o Banco Central entra no mercado, para tentar conter esse aumento. Agora, não pode entrar no mercado todos os dias, porque senão essas reservas, mesmo sendo muitas, correm risco de minguarem. E o mercado financeiro voltou a repercutir hoje as pesquisas de intenções de voto. A Bolsa Brasileira fechou em queda, o dólar teve mais um dia de forte alta, ultrapassou a barreira dos R$4. A moeda norte-americana fechou o dia cotada a R$ 4,03. O euro também teve elevação, ficou cotado a R$ 4,68. Quarta-feira com muita chuva e frio no sul do país. No sudeste, o tempo aberto predomina, mas há previsão de pancadas de chuva em algumas áreas. Confira. Tempo chuvoso e frio no nordeste do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina e do Paraná. Risco de muita chuva no leste de Santa Catarina. O centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul tem sol e frio, com geada no sul e sudoeste do estado. Sol entre nuvens e chuva nas demais áreas do sul. O tempo aberto predomina sobre o sudeste, com pancadas rápidas de chuva no Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. O leste e o sul de São Paulo tem sol entre períodos de céu nublado. Previsão de chuva no sul de São Paulo e Baixada Santista. E veja a seguir, começa em Brasília o 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. Número de exportadoras brasileiras cresceu 60% em 20 anos. Confiança da indústria recua em agosto. Veja o que mais foi notícia hoje. Um levantamento da Rede de Centros Internacionais de Negócios, coordenada pela Confederação Nacional da Indústria, apontou que em 1998 o Brasil tinha pouco menos de 19 mil empresas exportadoras. No ano passado, o número de organizações brasileiras negociando com mercados internacionais saltou para mais de 25 mil, um crescimento de 60%. Analisando por faixa de valor exportado, o maior crescimento foi observado na quantidade de instituições que venderam entre 10 milhões e 50 milhões de dólares. Eram 611 em 98 e chegaram a 1.373 em 2017, um aumento de 124%. O índice de confiança da indústria apurado na prévia da sondagem de agosto teve um recuo de 0,8 ponto em relação ao resultado fechado de julho. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que avalia que a piora da confiança no mês estaria sendo influenciada pela menor satisfação dos empresários com o momento atual. Se confirmado, o resultado vai ser o mais baixo desde novembro de 2017. A prévia dos resultados da sondagem da indústria abrange a consulta a 782 empresas entre os dias 1 e 17 de agosto. O resultado final da pesquisa vai ser divulgado no próximo dia 28. O Tribunal Superior Eleitoral intimou todos os candidatos às eleições deste ano, inclusive os 13 que disputam a presidência da República, a detalharem a declaração de bens. Na eleição de 2014, ao informar um bem imóvel, por exemplo, o candidato precisava especificar, além do valor, o tamanho e o endereço. Mas neste ano, essas informações não estavam sendo exigidas.
já que no ano passado o TSE resolveu simplificar o sistema de prestação de informações para que ele ficasse mais leve e rápido e retirou os campos de detalhamento da declaração de bens. Com a repercussão negativa da medida, o ministro Luiz Fux, presidente da Corte até a semana passada, decidiu recuar e reincluir as informações de volta ao sistema. Morreu hoje, em São Paulo, o jornalista Otávio Frias Filho, de 61 anos, mentor do Projeto Folha, que modernizou o jornalismo brasileiro na década de 80. Diretor de redação da Folha de São Paulo, ele lutava desde setembro do ano passado contra um tumor no pâncreas e estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Formado em Direito e com pós-graduação em Ciência Política, Otávio Frias Filho escreveu peças de teatro e livros. E a morte de Otávio Frias Filho repercutiu na abertura do 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. Até amanhã, personalidades e especialistas em rádio, TV e comunicação vão debater as perspectivas do setor em tempos de novas tecnologias. A abertura oficial do 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, promovido pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, começou com uma nota de pesar. O jornalismo brasileiro hoje está de luto. Morreu Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha de São Paulo e um dos mais importantes jornalistas do nosso tempo. Perdemos todos nós e perdeu o Brasil com a morte de Otavinho, como chamávamos, pelo que ficam aqui registradas as condolências de toda a radiodifusão brasileira. A cerimônia contou com a presença da presidente do STF, Carmen Lúcia, do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e do presidente da República, Michel Temer. Associações estaduais organizaram caravanas de radiodifusores para participar do maior evento brasileiro do setor. São esperados cerca de 1.100 profissionais de todo o país. Personalidades e especialistas de rádio, TV e comunicação, tanto nacionais quanto internacionais, vão fazer parte dos painéis que vão debater as perspectivas da radiodifusão em tempos de novas tecnologias. As atividades serão realizadas durante toda a quarta-feira. Os debates vão abordar assuntos como a concorrência da radiodifusão com as novas mídias, a distribuição de conteúdo audiovisual para diversas plataformas, a internet como aliada do rádio e a disseminação de notícias falsas. Nós somos e representamos a imprensa certificada, a imprensa editada e com credibilidade. Portanto, nós, reafirmando que o rádio e a televisão levam informação e entretenimento gratuito a toda a sociedade brasileira, de forma livre, né, e aberta, nós estamos reforçando esse posicionamento e teremos uma série de palestrantes brasileiros e estrangeiros sobre as novidades no campo da radiodifusão no mundo. Chove no litoral nordestino. No interior da região, o tempo continua seco. Veja. Períodos nublado com um pouco de sol e chuva no sul e leste da Bahia e no Planalto da Conquista. O litoral e a zona da mata entre Sergipe e o leste do Rio Grande do Norte tem sol com chuva rápida. Chuva e trovoadas à tarde no norte do Maranhão. Tempo seco e abafado nas demais áreas. E veja em instantes, ministro do Supremo Tribunal Federal autoriza cruzamento de informações em inquéritos contra o presidente Michel Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a troca de informações em inquéritos que investigam o presidente Michel Temer. A decisão autoriza a Polícia Federal a cruzar informações de duas apurações que estão em andamento. O chamado Inquérito dos Portos, que investiga se o presidente Michel Temer favoreceu empresas portuárias em troca de propina, e o inquérito que apura o suposto pagamento de 10 milhões de reais pela Odebrecht em forma de doação de campanha ao MDB. Os responsáveis pelas investigações vão poder analisar documentos e depoimentos dos dois casos.
Segundo Barroso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que informações de investigação criminal, mesmo em inquéritos sigilosos, possam ser compartilhadas para instruir um processo criminal. O prazo para a Polícia Federal concluir as investigações sobre o decreto dos portos termina no início do mês que vem. Já o inquérito sobre os supostos repasses da Odebrecht deve ser concluído até o começo de outubro. O presidente Michel Temer nega as acusações. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter o ex-ministro José Dirceu solto até que seja julgado o recurso no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da segunda turma rejeitaram o recurso da Procuradoria-Geral da República, pedindo que José Dirceu voltasse a ser preso. O ex-ministro foi condenado na segunda instância a mais de 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em processo decorrente da Operação Lava Jato. Os advogados recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e, em junho, a segunda turma decidiu soltar Dirceu até que o recurso seja julgado. Hoje, ao analisar o pedido da Procuradoria-Geral da República, os ministros firmaram o entendimento de que o réu pode aguardar em liberdade em razão da plausibilidade jurídica do recurso, ou seja, quando eles consideraram que a argumentação da defesa pode levar a uma revisão da condenação. Os ministros também resolveram deixar solto o ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genot. Na prática, a decisão da segunda turma abre uma brecha no entendimento já firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal sobre prisões após segunda instância. E a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve ser usada pelo ex-presidente Lula em mais uma tentativa de deixar a prisão. A afirmação foi feita hoje pelo ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que também é advogado de Lula. E o Tribunal Superior Eleitoral determinou hoje que o ex-presidente apresente em 3 dias uma certidão criminal da Justiça Estadual de Primeira Instância em São Paulo, onde ele tem domicílio eleitoral. Os advogados de Lula não apresentaram o documento no dia do registro da candidatura. Segundo eles, a certidão emitida pelo TJSP não ficou pronta a tempo. A Justiça já começou os preparativos para a integração dos cadastros nacionais de adoção e de crianças acolhidas. O objetivo é aumentar a transparência e facilitar o acompanhamento dos processos. Aos 23 anos, Rita nem sonhava com a ideia de adotar um bebê. Mas a mãe biológica do Marcos, sem condições de criar um menino, entregou a criança com menos de 1 ano de vida para Rita criar. A professora, que se apaixonou de cara pelo bebê, que hoje é um homem de 26 anos, entrou com a ação para assumir a guarda definitiva. Ela lembra que, apesar da pouca idade de ser solteira na época, o processo até correu relativamente rápido. Em 1 ano, a Rita já era mãe oficial de Marcos nos papéis e no coração. A adoção do Marcos foi mais tranquila, em função de que foi uma adoção direta. 6 anos atrás, Rita tentou novamente adotar uma criança. Desta vez pelo Cadastro Único de Adoção, que entrou em vigor em 2008. Ela e o marido cumpriram todas as fases do processo. Participaram do curso, mas foram reprovados na fase final da seleção. A dificuldade e os entraves levaram o casal a desistir da adoção. As pessoas que nos julgaram que nós não teríamos a condição da adoção. Isso nos entristeceu um pouco, porque nós já sabíamos que haviam crianças lá fora cheias de vontade de um lar. A adoção é um processo lento que requer paciência para enfrentar uma longa fila de espera e de exigências. Mas o uso da tecnologia pode facilitar este caminho. A partir de agora, o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro de Crianças Acolhidas passam a ser um só. Com isso, o sistema permite o cruzamento de informações e a identificação de perfis compatíveis para a adoção. Outra inovação é que o sistema emitirá alertas nos computadores dos juízes, informando sobre os prazos processuais e a situação de cada criança que está apta a ser adotada no país. Os dados que não estiverem sob segredo de justiça poderão ser consultados pelos pretendentes por promotores de justiça e defensores públicos. O pré-cadastro das famílias será feito online. O sistema vai gerar gráficos sobre o perfil e o quantitativo de meninos e meninas por faixa etária e região.
Esta juíza da Corregedoria Nacional da Justiça explica que as melhorias no sistema vão permitir maior eficiência no processo de adoção, mas não garante que será mais ágil. Não é o principal foco da Corregedoria a lógica da demora nos processos, porque para a Corregedoria o tempo da adoção, do processo de adoção, é o tempo necessário para ter a segurança jurídica. Hoje, mais de 7.000 crianças estão cadastradas no sistema de adoção, onde 38.000 pretendentes aguardam na fila. O Marcos, que foi adotado pela Rita quando ainda era bebê, conta que a esposa, diferente dele, precisou viver até os 9 anos no orfanato até conseguir ser adotada por uma família que desse certo. Para o rapaz, qualquer tipo de iniciativa que torne o processo mais célere é bem-vinda. É importante, sim, ter mesmo essas mudanças todas lá dentro para ter uma melhoria nessa questão toda de adoção, mas também tem que ser avaliado o lado da criança, né? Da pessoa que está indo para lá. As crianças no abrigo veem o tempo passar e a gente aqui fora. Olha, são 44.200 pretendentes à paz, 9.000 crianças e adolescentes no abrigo. Alguma coisa está errada nisso. Por que tem tanta gente lá fora querendo, tão pouca criança disponível e a gente não consegue empatar esse jogo? O tempo seco predomina no centro-oeste. No norte do país, muita chuva e frio em alguns estados. Confira. Muitas nuvens com pouco de sol e previsão de chuva no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Sol e diminuição de nuvens nas demais áreas. A temperatura sobe. Muitas nuvens, com frio e sem chuva no centro-sul de Rondônia e no centro-leste do Acre. As demais áreas do Acre e o sudoeste do Amazonas têm tempo chuvoso e frio. O sul e oeste do Amazonas tem sol entre nuvens e chuva passageira. Tempo seco no Tocantins e no centro-leste e sul do Pará. E depois do intervalo, você vai ver a mudança na equipe que investiga o assassinato de Marielle Franco. Irã apresenta avião e faz novas provocações a Israel. Equipes de resgate continuam buscas por vítimas de enchente na Itália. Acompanhe o noticiário internacional. O Irã apresentou nesta terça-feira o avião Qusar, equipado com radares e outras tecnologias de ponta e construído por técnica iraniana. O caça foi apresentado em meio ao aumento de tensão com os Estados Unidos e conflitos no Oriente Médio. No Dia Nacional da Indústria de Defesa, o presidente iraniano disse que agora o poder bélico é maior para responder às ameaças de Israel e dos Estados Unidos. O ex-guarda de campo de concentração Jacques Palid, de 95 anos, foi deportado nesta terça-feira por autoridades norte-americanas. Ele é considerado o último criminoso de guerra nazista investigado nos Estados Unidos. Ele desembarcou em um aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha, e em seguida levado para um asilo. O nazista viveu como desenhista e também trabalhou como agricultor e operário de fábrica, segundo o Departamento de Justiça de Nova York. Equipes de resgate continuam em busca de vítimas da enchente no Parque Nacional de Pollino, na Itália, nesta terça-feira. O número de mortos aumentou para 10 e pelo menos 3 pessoas estão desaparecidas. A inundação pegou de surpresa 2 grupos de montanhistas que participavam de uma excursão em um estreito no desfiladeiro da região. Segundo os bombeiros, a dificuldade é devido aos rochedos de mais de 700 metros e a profundidade de paredes de água é de mais de 2 metros. 23 pessoas foram salvas e levadas para os hospitais da Calábria. A promotora encarregada das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes anunciou a troca da equipe de trabalho. Mais informações com Isabela Vieira.
Vanessa, o anúncio foi feito pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, depois de uma reunião com demais autoridades envolvidas na investigação do crime. Após assumir o caso, a promotora de justiça Letícia Emily optou para que trabalhasse junto com ela o Grupo de Combate ao Crime Organizado e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público Estadual. Gussen reforçou o indício da participação de grupos milicianos no crime e disse que a linha de investigação ainda caminha em um assassinato com motivação política. A troca da equipe de promotores do Ministério Público do Rio ocorrerá em 1º de setembro. Confira os fatos programados para amanhã. Termina amanhã o 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A Confederação Nacional da Indústria realiza seminário do setor produtivo e debate sobre os impactos do tabelamento do frete. E a CNI também divulga pesquisa sobre a sondagem industrial do mês de julho. E por hoje é só. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o nosso site www.redcnt.com.br. Eu espero você amanhã com mais uma edição do CNT Jornal. Até lá!